Olá, meus queridos, estamos de volta para este penúltimo vídeo, porque é o penúltimo capítulo da declaração doutrinária que vai tratar sobre um tema macabro, a morte, o tema da morte. Mas a gente precisa enfrentar este tema e sabendo que nós já temos a vitória sobre a morte. O texto diz que todos os homens, toda a humanidade, todo ser humano é marcado pela finitude, uma vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. A morte entrou na história da humanidade por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Deus, lá no jardim, disse: Não comerás da árvore, porque o dia que dela comerdes, morrereis. E aí, nós conhecemos a história, Satanás disse: Não, você não vai morrer não, Eva. E Eva acreditou na mentira de Satanás, em vez de acreditar na verdade de Deus. E ela morreu? Morreu. Não morreu na hora, mas morreu. Porque quando a morte entra na história da humanidade, e ela entra por causa do pecado, a morte precisa ser entendida em três aspectos. Há três tipos de morte, queria que você entendesse isso. A morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que é a morte no sentido da separação de Deus. Lembra que eu disse sobre pecado, que eu disse que pecado é a separação entre Deus e o homem? Eu expliquei assim: roubar não é pecado, roubar é ato pecaminoso, é consequência do pecado, são os pecados. E eu expliquei que pecado é a separação de Deus. E a separação de Deus é chamada de morte espiritual. Então veja, a morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que é aquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, sem paz com Deus, sem vida com Deus. E a morte eterna? A morte eterna é a condenação eterna da alma no inferno. Então, a morte física alcança todos aqueles que vivem, exceto aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar e forem arrebatados. Esses não morrerão. Exceto também Elias e Enoque, que foram arrebatados sem provar a morte. O restante da humanidade, todo mundo morreu, inclusive o Senhor Jesus. Morreu, provou a morte, experimentou a morte, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. A morte física é a morte do corpo. Uns vivem 60, 70, 80, 100, 110, 120, mas um dia todo mundo morre. Agora, a morte espiritual é o que a gente vê as pessoas vivendo por aí. Morto-vivo, morto ambulante, porque está vivendo longe de Deus, sem paz com Deus, separado de Deus, no pecado. Isso é morte espiritual. Quando alguém morto espiritualmente morre fisicamente, aí vem a morte eterna. Quando junta morte física e mais morte espiritual, aí acontece a morte eterna. Agora, se alguém está livre da morte espiritual, recebeu vida com Deus, reconciliado por meio de Cristo Jesus, então também está livre da morte eterna. Não tem mais medo da morte. Deu para você entender essas três definições de morte, quais seja morte física, morte espiritual, morte eterna. Quando Deus diz para Eva e para Adão, na verdade, Deus disse para Adão, Eva não estava na hora, e Adão passou para Eva, né? Quando Deus diz isso para Adão, vocês vão morrer se vocês desobedecerem, ele se referia a qual tipo de morte? As três. A morte física, que não aconteceu de imediato, mas aconteceu, porque depois Adão e Eva morreram. Se não fosse o pecado, não haveria morte física. Eu não sei como seria, não ficaria toda a vida aqui na Terra. Haveria alguma forma, eu não sei qual, eu não sei explicar, mas haveria. Deus falou sobre a morte física, a morte espiritual, que é a separação que aconteceu, e sobre a morte eterna, que aconteceria caso eles não se arrependessem.
Então, isso foi realidade naquela conversa entre Deus e Adão. Todos os homens são marcados pela finitude, uma vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. Agora, a palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito interessante. Muitas pessoas pregam que quando a pessoa morre, ela fica sem consciência. É o sono da alma. Ela morreu, está morta, esperando a ressurreição. Isso é proclamado muito pelos adventistas do sétimo dia e, às vezes, também por alguns batistas. Preste atenção nisso aqui. Mas o que a nossa declaração está afirmando é que nós cremos, à luz da palavra, que existe uma continuidade da consciência. Quando a Bíblia fala os que dormem, não é um literal, é um eufemismo para amenizar a palavra, mas o sono da alma não existe. A pessoa que morre, ela continua consciente e ela tem a sua identidade após a morte, seja no céu, seja no inferno, que também não existe purgatório. Mas ela sabe, ela está viva, lúcida, consciente em sua alma. E outra coisa é que, além de consciente, ela tem também identidade. Às vezes as pessoas dizem, não, lá no céu nós não vamos conhecer ninguém. Não, lá no céu eu não vou saber quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é Manel, quem é Maria, porque Jesus disse que lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Aí misturou as estações todas. Quando Jesus diz lá no céu não se casa, não se dá em casamento, significa que lá no céu não haverá atividade sexual e muito menos multiplicação da espécie. Lá no céu não vai nascer criança. Lá no céu, o conceito de família que temos aqui não haverá lá. Mas não significa que nós não teremos consciência e identidade. Nós vamos conhecer as pessoas, sim, lá no céu, tá? E a Bíblia diz isso várias maneiras, tanto na parábola do rico e Lázaro, que eles se conheciam, como quando diz que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ora, se eu vou conhecer Abraão, Isaque e Jacó, por que eu não vou conhecer as outras pessoas? Quando Elias aparece na transfiguração, Elias e Moisés, eles estavam com consciência e tudo isso. De modo que a Bíblia, a palavra, nos assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo. A oportunidade de ser salvo, a oportunidade de novo nascimento, é enquanto nós estamos vivos, agora, neste mundo. Depois da morte, não há mais oportunidade, não há reencarnação, não há purgatório, não há missa de sétimo dia, não há coisa nenhuma que faça sentido após a morte. As decisões precisam ser tomadas agora. Com a morte, está definido o destino eterno de cada homem. Não se faz oração pelos mortos. Não se faz culto nem missa pelos mortos, pela intenção à alma de alguém. Ou mesmo não se espera que o fulano esteja no purgatório e de lá ele seja resgatado para o céu. Isso não existe. Biblicamente, isso não existe, como também não existe reencarnação. A morte, com a morte, está definido o destino eterno de cada homem, como diz lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte define, com a morte está definido. A oportunidade é enquanto se tem vida. Pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia. Olha que coisa linda isso aqui. A morte do crente não é tragédia. Às vezes acontece de uma forma trágica. Às vezes a morte acontece de uma forma trágica, um acidente, uma enfermidade, mas ela nunca é tragédia. Por quê? Porque para o crente, a morte é o encontro com Jesus, pois ela transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. Nós precisamos aprender a enxergar a morte de um jeito diferente. A morte não é o fim.
Para nós que temos vida eterna em Cristo Jesus, a morte é uma mudança, e uma mudança para um lugar muito melhor na presença de Deus. Precisamos encarar isso de uma forma correta, à luz da esperança cristã e da certeza de vida eterna. Nós, às vezes, choramos, sentimos falta dos nossos familiares que morreram, mas desespero, tragédia para os que estão em Cristo, não. Tragédia é para quem morre sem Cristo, aí é tragédia. Mas para os que estão em Cristo, é um encontro com o Senhor. A esse estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir do Senhor. É o eufemismo, aquilo que eu disse dos que morreram. Os incrédulos e impenitentes, aqui é triste, entram a partir da morte, ficou junto aqui, é separado, no estado de separação definitiva de Deus, é a morte eterna. Aí, aquilo que eu estava explicando no começo, a morte eterna, a condenação eterna no inferno. Coisa triste. E é por isso que nós precisamos evangelizar. É por isso que precisamos anunciar o evangelho a todas as nações, para que as pessoas ouçam e elas morram no Senhor e vão para o céu e não para esse estado de condenação. Na palavra de Deus encontramos claramente a expressa proibição divina da busca de contato com os mortos. Preste atenção nisso aqui, a necromancia, essas mesas brancas de contato com os mortos, consulta aos mortos. Isso não tem nada de morto, não, isso é demônio. As pessoas conversam com os demônios e acham que está falando com meu pai que morreu, minha mãe que morreu, meu tio que morreu, nada, é demônio. E você está dando ouvidos a demônio. Preste atenção, há uma proibição divina, e como batistas, nós não concordamos em absoluto com nada disso aqui. Pastor, mas tem aquele caso de Saul com Samuel, a necromante, a pitonisa de Endor, ali é outra história que a gente pode discutir em um outro momento, mas aquilo ali não é necromancia e muito menos um escape ou uma autorização para isso ser feito hoje. Bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que morreram. É o que eu já disse, né? Estou dizendo, já disse, que nós não cremos em absoluto em oração pelos mortos, em intenção da alma de alguém, porque a decisão é feita aqui e agora, enquanto há vida. Estas são algumas das referências bibliográficas. Você pode estudar e consultar todas elas com calma, com carinho, pensando sobre esse tema também tão importante. Um abraço para você, muita vida, muita paz, muita saúde, muita alegria, mas também esperança sobre a morte, porque a morte não nos põe mais medo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 56, 55, 56, até o 57, ele vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele zomba da morte, Paulo zomba da morte, dizendo: a morte foi tragada pela vitória, quando Jesus ressuscitou e humilhou a morte, venceu a morte. E aí ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Aí vem o verso 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca, jamais será vão no Senhor. Na verdade, nós não temos medo da morte. A morte a luz da esperança cristã, é um encontro com o Senhor nos ares. E que Deus nos fortaleça cada dia a ensinar e viver essa teologia também no nosso dia a dia. Um abraço para você, fique na paz. Deus te abençoe.